começar então agora, vamos lá? Olha, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que tem estado comigo. O pessoal tem tido uma atenção maravilhosa, principesca, né? Uma atenção linda. Vocês têm feito a minha vida nessa quarentena mais abençoada por Deus, por ter conhecido você através da internet. Conheci pessoas maravilhosas, pessoas de Deus. Através desse estudo nós nos familiarizamos com muita coisa de Deus, com a Bíblia. Quantas palavras proféticas foram faladas, quantas pessoas receberam a bênção de Deus. Eu recebo testemunho quase todo dia, gente, quase todo dia eu recebo testemunho de pessoas que foram alcançadas por uma palavra de Deus, por uma oração. Deus fez milagres extraordinários. Deus tem alcançado vidas em vários estados do Brasil, ao qual nós estamos chegando, em vários países no mundo, temos ganhado almas. Você sabia que nessas lives aqui, muita gente voltou para Jesus? Você sabia que muita gente foi curada? Eu tenho vários testemunhos de pessoas que estavam paradas, pessoas que não iam mais na igreja, e através da live, através do estudo, elas reacenderam a chama no coração e hoje estão na igreja servindo a Deus. Isso é maravilhoso, esse é o maior testemunho que podemos ouvir. Então você vai me ajudando, compartilhando, nós vamos ganhar almas hoje para o Senhor Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, tá? Quero rememorar aqui com você, olha, você que quer o livro desta disciplina, eu posso encaminhar para você hoje, tá? Esse livro, só mandar aqui no meu WhatsApp, manda aqui, olha, 44991080648, é gratuito, tá? Eu vou mandar o livro para você em PDF no seu WhatsApp, tá? Então vamos começar as características de um verdadeiro avivamento. Nós vamos falar sobre isso hoje, gente. Tem algo muito maravilhoso. Deus tem uma palavra para o seu coração agora. Vamos ganhar almas agora. Compartilhe, convide amigos. Sabe aquele amigo que você sente no coração que ele precisa ouvir uma palavra de Deus hoje? É o momento. Esse momento é agora, tá? E você vai convidar esta pessoa, marcar esta pessoa, copia o link aí da nossa live e joga nos grupos e chama as pessoas para assistirem, porque hoje tem uma palavra de Deus maravilhosa para o coração desta pessoa agora, tá? Nós vamos falar sobre essas características. Quando é que se inicia um avivamento? Não é verdade? A gente diz assim, pastor, eu queria ser usado por Deus, eu queria ter dons espirituais. Como que eu faço, pastor? Né? Qual o direcionamento que o Senhor daria para mim? Porque eu quero ter experiências maravilhosas com Deus. Eu quero ter experiências fantásticas com Deus. E Deus vai te dar sonhos, visões, revelações. Deus quer te usar, o Espírito Santo quer fazer de ti um instrumento vivo nas mãos dele. Ele quer fazer de ti uma ponte, ele quer fazer de ti uma flecha com alvos, né, para que esse alvo possa ser atingido. Então qual que é o texto que nós aqui combinamos de ler do profeta Abacuque? Está em Abacuque capítulo 3, versículo 2, que é o texto base que eu escolhi para a gente falar sobre o profeta Abacuque, sobre a sua experiência e a experiência que ele teve com Deus. Olha o que diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Olha o que o profeta diz: e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida, que diz, algumas traduções diz, a notifica, né? Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Em outra versão, esse texto está assim, ó: Senhor, ouvi falar da tua fama, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi tuas declarações, a tua fama, e agora eu estou tremendo, eu tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo. Então ele está pedindo para Deus, e ele pede o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes. Ele está falando disso. Senhor, restaura de novo, né? Ele diz, olha, Senhor, faz de novo, realiza de novo. E nós rememoramos o Salmo de número 126, que o salmista Davi, ele também pede isso para Deus. Ele diz, Deus, traz de novo, traga esse avivamento de novo. Ouvi, Senhor, a tua palavra, a tua obra no meio dos... Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Né? Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então ele diz assim: Senhor, eu ouvi falar dos teus atos, da tua fama, daquilo que o Senhor tem realizado, e eu estou tremendo diante desses atos, eu estou tremendo diante daquilo que eu ouvi
falar de ti, Senhor. Realiza de novo, então, faz de novo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de coisas novas. Você que está cansado, você que está naquela rotina miserável da vida, que a sua vida virou uma roda miserável, você diz assim: Deus, eu quero uma novidade de vida, eu quero sair dessa situação. Saiba que o nosso Deus é Deus de coisas novas, e Ele vai fazer coisas novas na sua vida, amém? Olha o que diz o Salmo de 126, versículo 4, olha o que Davi diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueve. Por que Davi falou isso? Por que Davi pede para Deus restaurar, trazer de novo, como disse o profeta Abacuque, no versículo 2 do capítulo 3? Por que ele pede para Deus isso? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueve. Olha isso daqui, que interessante. As torrentes do Negueve. O que é torrente, pastor? Você diz: pastor, o que é torrente? Torrente, irmão, é o curso, né? É o movimento da água, o curso das águas, que desce de uma montanha muito rápido. Então, quando o rio vem descendo de uma montanha, isso é uma torrente, né? Que resulta ali em grandes enxurradas, porque ele vai descendo de uma montanha, grande quantidade de água que cai, que jorra. Isso é uma torrente. Pastor, o que é o Negueve? O Negueve é um deserto que se localiza aqui no extremo sul da Palestina. É um lugar muito seco, um lugar muito árido, porque lá fica uma das regiões mais baixas, né, do mundo. Então, o deserto do Negueve fica em uma dessas regiões aí, localizado no extremo sul da Palestina. Esse é o deserto, olha, esse é o deserto do Negueve. Então, por que Davi diz isso no Salmo de número 126? Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueve. Por que ele disse isso? As torrentes do Negueve. Porque quando tem as chuvas lá na Palestina, essa chuva se acumula aqui nas montanhas. Olha que interessante, nas montanhas. E você sabe que a maior montanha de Israel é o Monte Hermon. O Monte Hermon tem neve lá em cima, pela sua altitude, tem muita neve. E quando começa a esquentar, quando começa a vir um verão, essas neves vão derretendo e vem descendo pelas montanhas, até chegar no deserto do Negueve. E aí olha o que vira o deserto, gente. Olha, o deserto vira isso aqui. Então o deserto começa a florescer, as torrentes do Negueve. Você sabia que Israel exporta flores para o mundo inteiro? Exporta flores do deserto. Tá? Então começa a acontecer isso aqui no meio do deserto. E Davi, quando viu isso, ele diz: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueve. Ele diz isso: restaura, Senhor, a nossa sorte. Davi, naqueles dias, acontecia esse fenômeno lá, que as geleiras derretiam das montanhas, do Monte Hermon, das montanhas, e vinha enxurrada para o deserto, virava cachoeiras. Então hoje já tem até um turismo para ver isso lá em Israel. Então esse deserto seco aqui, árido, começa a se tornar um deserto florido. Então Davi, quando vê isso, ele escreve o Salmo de 126, fazendo essa declaração: Senhor, no meio do deserto, faça nascer vida, faça fluir rios no meio do deserto. Ele está dizendo isso, exatamente isso. Então vamos colocar aqui para você entender o que acontece lá no deserto. Eu separei um vídeo para você acompanhar comigo. Olha o que acontece, gente. Esse daqui é o deserto do Negueve, tá? Olha como que é seco, olha como que é árido esse deserto. Então Davi, nessa região aqui, ele conhecia bastante essa região, porque quando ele fugia do rei Saul, ele ficava exatamente aqui nessa região, tá, do deserto do Negueve. Então ele conhecia bastante, uma região seca, árida, sem vida, não tinha nada nesse lugar. Um deserto causticante. Você sabe que Israel faz muito calor, porque é uma região desértica. A Palestina, do extremo sul, é assim. Mas de repente começa a derreter as geleiras das montanhas, lá longe começa a derreter. E vem descendo aqui, olha que as enxurradas vêm descendo aqui, olha. E tem um turismo, o pessoal vai lá para assistir, você vai ver um pessoal aqui também, e essas águas vêm descendo das montanhas, e vai tomando todo o deserto, vai enchendo todo o deserto, tá? Olha aqui que interessante, olha só, as águas vêm descendo das montanhas, e de repente, gente, olha só, começa a purificar este deserto com as águas limpas que vem descendo, entra uma enxurrada e vai purificando. As águas sempre são novas, não é verdade? E vai purificando. Olha o que acontece no meio do deserto. Por que
Davi fez essa oração? Porque quando ele viu isso, quando ele contemplou isso, ele diz: faz isso na minha vida, faz isso na vida de Israel, faz isso na vida do teu povo. Nós estamos secos, nós estamos áridos, nós não temos vida nenhuma, mas traga das montanhas, Senhor, traga do teu rio, traga da tua presença e venha florescer a nossa vida, venha mudar a nossa história. De repente, gente, o deserto começa a ser tomado por uma cachoeira linda. Olha só, o pessoal vai tudo para assistir lá e o deserto começa a ser tomado por essa cachoeira, o deserto do Negev. E olha o que acontece no meio do deserto do Negev. Olha o que acontece. Davi, sabendo disso, Davi contemplando todas essas maravilhas, ele faz essa analogia para Deus. Senhor, faz isso com a gente, faz isso na nossa vida, faz isso com Israel, faz isso com os meus sonhos, faz isso com meus projetos. Eu estou seco, estou árido, mas eu sei que está vindo água da onde eu menos imagino, está vindo água de longe, está vindo milagres da onde eu nem imagino que vai chegar, mas o Senhor vai trazer de longe para mim. E eu quero dizer para você que está me vendo agora, que está chegando milagres de Deus para a sua vida, da onde você menos imagina. De repente a água de Deus, o milagre de Deus, a bênção de Deus vai descer e vai alcançar a tua casa, a tua vida, os teus filhos e a tua história, porque o Senhor renova o deserto, o Senhor faz o deserto florescer. Não importa a situação que você esteja, o deserto que você esteja vivendo, a palavra de Deus para você é que Deus faz vida ser restaurada. Deus restaura o deserto, Deus restaura a tua vida, Deus restaura sonhos. E aqui, olha o que acontece em meio ao deserto do Negev, gente. Olha que coisa linda. De repente, vida começa a surgir. De repente, pássaros começam a cantar. De repente, flores começam a surgir do meio do deserto. E qual é a palavra que Deus tem para Davi? O Senhor faz restaurar, prosperar, como as torrentes do Negev, a nossa vida. E Deus tem prosperidade para você, Deus tem bênção para você. Então não novamente, eu vou pegar daqui, olha, da introdução de novo, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui da introdução que eu estava comentando, que o profeta Abacuque é um profeta assim da Bíblia Sagrada, quase que desconhecido, não é verdade? Da Bíblia Sagrada. Alguns teólogos afirmam que ele era filósofo, ele era estadista, não é verdade? Então, a Bíblia não fala muito assim a respeito da origem ou da profissão dele, não fala nada em relação a isso, tá? Nós entendemos que o nome dele significa abraço. Então vamos lá. Você vai ver que em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, no capítulo 1, capítulo 2, ele começa a se sentir incomodado com a nação de Israel, pelo que estava acontecendo já naqueles dias. Olha, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, quem disse isso foi o profeta Abacuque, que o justo viverá pela sua fé. E depois o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo vaticinaram a respeito disso. O apóstolo Paulo disse em Romanos que o justo viverá da sua fé, fazendo uma alusão ao que o profeta Abacuque havia feito, tá? Então, olha só, esta declaração, justo viverá pela sua fé, foi um versículo que foi uma bomba no coração de Martinho Lutero, a qual ele fez a Reforma Protestante em 1500, fez as 95 teses e colocou na porta da igreja de Wittenberg, não é verdade? Porque esse versículo, justo viverá pela sua fé, ele foi um diferencial na vida de Martinho Lutero. Esse versículo, esta frase, foi dita pelo profeta Abacuque, pelo apóstolo Paulo, tá? O justo viverá pela sua fé. Ele profetizou entre os anos de 608 a 593 a.C. sobre o reinado de Jeoaquim. A palavra-chave é: o justo viverá pela fé. Tá bom? E qual é o propósito? Alguém diz, qual é o propósito desse livro, pastor? Porque tem na Bíblia aqui o profeta Abacuque. Qual é o propósito deste livro de Abacuque? Abacuque, ele está questionando a Deus. Ele questiona a Deus, a demora de Deus agir em relação a Judá. Então ele fica questionando: ó Deus, por que tu estás demorando? Por que o Senhor não age logo? Então ele está aqui, Judá estava obstinadamente pecando. Sabe aquela pessoa obstinada, que não adianta você falar, dar reprimenda, conselhos, não adianta, porque ele está obstinado a fazer aquilo. Então Abacuque se mostra aqui atônito diante do fato do Senhor mostrar-lhe
que usaria a Babilônia para punir Judá. Então olha que interessante, o Abacuque fica o tempo todo no capítulo 2, oh Deus, o Senhor não está vendo? Oh Deus, por que tu demoras em agir? Por que o Senhor está demorando? Esse povo é obstinado, e por que o Senhor está demorando? Aí Deus fala para ele, eu vou trazer a Babilônia, eu vou trazer o reino da Babilônia e vou punir Judá. E olha que interessante, como Deus poderia usar alguém que vivia em situação pior para punir os seus filhos, não é verdade? Porque a Babilônia vivia em situação pior. Então Deus diz, eu vou levantar o reino da Babilônia e vai disciplinar e eu vou punir Judá. Eu fiz aqui o esboço do livro do profeta Abacuque. Olha que interessante o esboço do livro. A primeira pergunta, Abacuque, no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, ele pergunta por que o Senhor não toma providência em relação ao pecado do povo. Por que o Senhor não toma providência? Ele vai orando assim, entendeu? Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não toma providência? Aí depois vem a resposta no Abacuque, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11. Deus responde para ele, a providência vai ser tomada. Deus diz assim, olha, a disciplina chegará pelos babilônicos. E quando os babilônicos chegavam, gente, era para destruir. Era uma destruição total, porque eles matavam mulheres, crianças, homens, queimavam as casas, destruíam os templos. Eles arrasavam o lugar que eles invadiam. Então, quando Deus diz ao profeta, fica tranquilo, você está pedindo para me trazer o juiz? Eu vou trazer através dos babilônicos. Aí ele pergunta de novo no capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 2, versículo 1, por que, Senhor, o Senhor vai usar a Babilônia? Ele já fica com medo, já fica temeroso. Aí Deus fala para ele, olha só, em Abacuque capítulo 2, do 2 ao 20, porque Deus é soberano e vai disciplinar as nações. Aí no capítulo 3, aí ele vai falar, do versículo 1 ao versículo 19, vem a resposta do profeta Abacuque, porque ele começa a querer impedir Deus. Olha só, ele fica orando o tempo todo para Deus trazer chicote, né? Fica orando, oh Deus, faz isso, oh Deus, faz aquilo, oh Deus, pune Israel, oh Senhor, será que o Senhor não está vendo? Olha o que o soberbo está fazendo, Senhor, o Senhor não está vendo isso? Quando é que o Senhor vai agir? Aí Deus entra e diz, eu vou agir, eu vou trazer os babilônicos e vou punir Judá. Aí quando Deus disse que ia punir Judá, ele começou, Senhor, por que os babilônicos? Ô Senhor, não faz isso não, ô Senhor, tem misericórdia. Aí Deus diz, por que? Aí ele diz, por que o Senhor vai fazer isso? Porque Deus diz, é porque eu sou soberano das nações, por isso que eu vou fazer isso. Aí quando ele vê que ele não tem como mudar o plano de Deus, que Deus estava querendo mesmo punir Judá através dos babilônicos, aí ele diz, Deus, eu vou confiar em ti em qualquer circunstância. Aí ele vai falar isso daqui no capítulo 13, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia, ele diz, eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, o Senhor meu Deus é a minha força e me faz andar vitoriosamente. Aí ele entende que ele não pode assim impedir o propósito de Deus de punir Judá. Pela resposta da oração dele, ele orou pedindo o chicote, a punição. Deus entra e diz, eu vou fazer. Ele diz, Deus não faz isso. Deus diz, eu vou fazer. Aí que ele entende que ele não pode mudar aquele propósito de Deus, aí ele diz o seguinte, Senhor, tem misericórdia então, eu vou te glorificar, ainda que a figueira não floresça, porque eu sei que quando os babilônicos entrar aqui, eles vão destruir a agricultura do povo, eles vão acabar com tudo, e ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia, Senhor, eu me alegrarei no Senhor, eu exulto, eu vou confiar. Ele está dizendo isso, eu vou confiar. Aí no versículo 19, no último versículo, capítulo 3, ele diz assim, o Senhor, meu Deus, é a minha força, ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Então ele confia tanto em Deus, que ainda que a Babilônia entre em Judá para acabar com tudo, para arrasar com a agricultura, para acabar com o povo, para destruir tudo, ele diz, o Senhor meu Deus me faz os meus pés mais fortes, mais velozes,
veloz do que o da corça. E ele diz: o Senhor me faz andar em lugares altos, ele me leva para as montanhas e eu estarei seguro. Então ele começa a confiar em Deus. Então, gente, olha, avivamento é levar vida onde havia morte, reviver novamente, como está em Efésios no capítulo 2 e o versículo 1. Agora olha aqui, como que uma planta está murchando, não é verdade? Olha só, o que é um avivamento? O avivamento é quando você vê uma planta ali murchando, uma planta ali está perdendo, não é verdade, a seiva, a sua energia, ela está murchando, tá? E após ser regada, então ela revive. Isso é avivamento. Restauração é isso. É quando você vê uma planta perdendo a essência, murchando, depois que você joga água, ela começa novamente a reviver. Então, avivamento é reviver novamente. Isso é avivamento, tá? É como uma brasa. Olha só, já viu aquela brasa que está perdendo a essência, que está minguando, que está virando um carvão? Aí, de repente, você sopra e começa a pegar fogo. Então, é como uma brasa quase apagando, e quando é soprada, se reacende. Isso é avivamento. Avivamento também, imagine uma pessoa que tem um surto, e esta pessoa precisa agora ser reanimada, né? Tem um surto e você vai reanimar esta pessoa agora. Você tem que pressionar o peito dessa pessoa assim, fortemente, depois pode fazer a respiração, e se for preciso, o médico vai fazer nela o tratamento de choque, para trazer esta pessoa de volta à vida. Então, deste modo, também acontece quando estamos morrendo espiritualmente. Nós precisamos retomar a nossa vida, sentimos no peito uma pressão muito forte, por causa das lutas, das provações, dos infortúnios, do que está acontecendo no mundo. Então nós precisamos do sopro do Espírito para nos trazer de volta à vida. Uma pressão muito forte. Então nós precisamos da graça de Deus. Isto é avivamento. Agora, o avivamento, olha, é fruto do quê? De oração. Olha o que o profeta diz. Olha o que ele diz aqui. Tenho ouvido, ó Senhor, eu tenho ouvido, ó Senhor. Então, olha só, então a oração, gente, o profeta está declarando aqui, ele declara que a oração é ouvir a voz de Deus. Eu tenho ouvido. Orar não é apenas falar com Deus, orar não é monólogo, orar é diálogo, é você falar, é você deixar as suas queixas e ouvir a resposta de Deus. Orar não é aquilo que a gente aprende na escola quando é criança, colocar uma mãozinha na outra, fechar os olhinhos para falar com Deus. Esta oração é muito vazia. Orar é queixar-se e ouvir a resposta, é bater na porta de um amigo. Enquanto oramos, Deus fala conosco. Quem sabe está precisando apenas de uma oração para mudar tudo na sua história. Então, para buscar um avivamento, seja na vida pessoal, seja na igreja, em qualquer situação, precisamos passar mais tempo com Deus em oração. E o fato de não conseguir ouvir Deus é um sintoma de morte espiritual. A pessoa que não consegue mais ouvir Deus é um sintoma de morte espiritual. Então torna-se necessário o quê? Reviver. E a oração é o oxigênio da alma. Como nós precisamos desse oxigênio para mantermos vivo, nós precisamos da oração para manter a nossa alma, o nosso espírito revigorante, vivo na presença de Deus. Então o avivamento ele é baseado aonde, gente? Na palavra de Deus. Olha o que o profeta Abacuque diz. Eu ouvi, Senhor, as tuas declarações. E aonde é que estão as declarações de Deus? Na sua bendita palavra. As declarações estão aqui. Eu tenho ouvido as tuas declarações. E olha o que o profeta diz aqui, olha. O avivamento verdadeiro, ele está querendo dizer para nós que ele está baseado na palavra de Deus aqui, olha. Por isso Abacuque se refere às declarações que são as palavras do Senhor. Então escute, as escrituras, elas são uma fonte de sabedoria eterna. Elas são fonte de alegria, de prazer. Esse livro já foi lido aqui, olha, para uma pessoa que estava no leito da morte. E as palavras deste livro trouxe vida, trouxe saúde, trouxe vitória, louvado seja o nome do Senhor. Então as escrituras são fonte de poder. A própria palavra de Deus diz que ela é viva,
ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito. Então uma igreja só pode ser avivada quando está baseada na palavra de Deus. Quando é que acontece o avivamento? Quando há um apego à palavra de Deus, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus. Assim como os cristãos primitivos, olha o que a Bíblia diz a respeito deles: permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eles estavam firmados, decididos, alicerçados na palavra. Então, se você quiser um avivamento na sua vida, dedique-se na palavra, no estudo da palavra, no conhecimento da palavra, que vai te preparar para o Espírito Santo usar você de maneira poderosa. Assim como aconteceu com Estevão. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do primeiro mártir, o Estevão? Diz assim que ninguém poderia lhe resistir pela autoridade com a qual ele falava, porque a palavra estava cheia no coração dele. E olha que interessante, o Estevão, ele cita a Bíblia todinha. Pode ler lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver Estevão citando toda a Bíblia. Agora tem uma outra coisa: o avivamento, ele não está alicerçado somente na oração nem na palavra, mas o avivamento traz uma coisa muito interessante que o profeta Abacuque vai te ensinar. Ele diz assim, olha, o avivamento traz surpresas. Por quê? Olha o que ele diz: eu me sinto alarmado, eu estou surpreso com o que está acontecendo. Então Abacuque declara-se aqui espantado, maravilhado com Deus. Quando ele diz das grandezas de Deus, ele se diz espantado, maravilhado, surpreso pela grandeza de Deus. Em cada lugar, com cada pessoa, Deus sempre age de uma forma nova, de uma forma maravilhosa. Então, mas porque o texto diz aqui em 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim, olha: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O que Deus vai fazer em você vai ser pessoal, vai ser individual. Deus não joga para cima os milagres, quem pegar é dono, não. Deus vai trabalhar na tua particularidade, na tua individualidade. Ele te conhece por completo. Por isso que o profeta diz: eu estou surpreso, eu estou alarmado, porque Deus trabalha sempre com coisa nova. Então não existe fórmulas prontas, não existe uma agenda, não existe uma cartilha que Deus tem que seguir esses passos para fazer o milagre da tua vida. O milagre de Deus é tão surpreendente que vai ser surpreendente, vai ter surpresa, vai deixar você maravilhado, vai deixar você espantado pelo que Deus vai fazer. Não será através de um evento apenas, não será através de um ministrante apenas, vai ser de uma forma maravilhosa. Quando Deus age de forma tremenda, nós ficamos maravilhados. Então, irmãos, uma vida avivada, ela traz também algo tão novo, tão maravilhoso, que Romanos capítulo 6 e o versículo 4, o apóstolo Paulo diz que nós devemos andar em novidade de vida, porque é sempre coisa nova. Jesus mesmo disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Glória a Jesus. Então, quando estamos aqui cheios do Espírito Santo, Deus realiza coisas novas na nossa vida, e coisas surpreendentes e maravilhosas, milagrosas. Então tornamo-nos mais sensíveis para perceber a obra de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Mas Deus não age só assim. A Bíblia diz aqui, olha o que diz, olha o que o profeta Abacuque diz: o avivamento acontece com o tempo. Como assim? No decorrer dos anos, no decurso dos anos, no decurso dos anos, no decorrer do tempo. Olha o que o profeta está falando. Abacuque entendia aqui, ele compreendia que Deus sempre restaurava o seu povo, como aconteceu na história. Então ele esperava que acontecesse também na sua geração, porque ele acompanha a história de Israel, ele acompanha os eventos, ele vê a ação de Deus maravilhosa na vida de Israel. Por isso ele pediu que Deus realizasse no tempo certo, no Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, não no Cromos, não no tempo do relógio nosso,
nosso, mas no tempo de Deus, no Kairós. Então ele sabia que Deus um dia ia colocar o dedo na agenda de Judá, de Israel, ia operar um milagre, ia restaurar esse povo, ia mudar as circunstâncias desse povo. Ele pede isso para Deus, ele pediu, Deus realiza. O avivamento vem na hora que o Senhor determina, o avivamento não vem na hora que nós marcamos. Quando lemos Atos capítulo 2, diz assim: e cumprindo-se o dia, tem que cumprir um dia, tem que cumprir um propósito de Deus, e cumprindo-se o dia, então o avivamento acontece no tempo extraordinário de Deus, e cumprindo-se o dia, aleluia, o Espírito Santo foi derramado. Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, e cumprindo-se o dia, aleluia, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mas tem que cumprir o Kairós de Deus, o tempo de Deus. Então o profeta entende isso, que é o tempo de Deus e não o nosso. Então podemos saber se o movimento é de Deus através de sua adoração, a duração desse propósito. Por quê? Porque tudo quanto Deus faz durará eternamente. Os métodos passam, sim? Olha quanto método já surgiu, olha quantos programas, né, verdade, já venceram, já se tornaram clichê, muitos deles já passaram. Mas olha só, aquilo que é puro, verdadeiro, de Deus, que vem do alto, permanece para todo sempre. Então se permanecer, certamente será verdadeiro. Mas se for passageiro, é porque trata de um método apenas humano e não de Deus. Porque o que é de Deus dura para sempre. É por isso que o avivamento, ele dura para sempre, porque ele vem de Deus. Outra coisa que o profeta diz, para nós irmos concluindo, ele pede o avivamento de Deus para propagar as vitórias do seu povo. Olha o que ele diz: faze-a conhecida, Senhor. O profeta Abacuque deseja que as palavras de Deus fossem conhecidas pelas pessoas. Isso é avivamento. Fazer a palavra de Deus se tornar conhecida, fazer um milagre se tornar conhecido, fazer um testemunho se tornar conhecido. Então o que Deus vai dar para você vai servir de testemunho para você contar para toda a sua parentela, para as pessoas que estiverem ao teu lado. Então, como proclamador da mensagem de Deus, ele sentia-se realizado quando corria a notícia aqui entre o povo sobre o que foi profetizado. O avivamento verdadeiro acontece com essa divulgação dos milagres de Deus, da palavra de Deus, e ele sente que um crente avivado se torna um evangelista nato. Um crente avivado, ele é cheio de testemunho, cheio de palavra, e ele vai começar a fazer conhecida. E eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus, que o milagre que você espera, a bênção que você aguarda de Deus, vai se tornar conhecida. Muitos vão saber do que Deus está fazendo na sua história, na sua vida, porque vai se tornar conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando ao teu coração, porque vai se tornar conhecido esta palavra, este testemunho, esse milagre da tua vida. Mas olha o que o profeta faz, gente. Olha, o avivamento nos faz descansar na hora da adversidade, na hora da luta, na hora do problema. Deus nos faz descansar, Deus nos faz repousar, porque o avivamento traz uma certeza no nosso coração. Olha o que o profeta disse a respeito disso. Ele, quando vê tudo que Deus ia fazer em relação a Judá, ele, quando percebe que não há como alterar, não há como mudar aquele plano de Deus, que Deus ia entrar através da Babilônia, Deus ia entrar em Judá e punir aquele povo. Então ele vê que ele não tem como mudar. Então ele entende assim, olha, que ele pode descansar no meio daquele problema, no meio daquela adversidade. Ele abre os braços e diz: Deus, eu confio em ti, eu confio nos teus planos. Aí ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Sabe o que é isso, gente? Isso é a maior crise que uma nação possa atravessar. O campo não produza mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, dos currais não haja gado. Gente, a crise total. Aí ele diz: todavia, portanto, entretanto,
eu me alegro no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação, porque o Senhor faz os meus pés mais velozes do que os da corça, e Ele me faz habitar em lugares seguros. Então eu quero dizer para você que está me vendo agora, o avivamento que vem no seu coração, a palavra que queima na sua alma, a palavra de Deus, vai te levar para lugares seguros, para descansar em Deus, para saber que Deus está no controle, Ele é soberano. Então a esperança do profeta era vivenciar aqui o agir de Deus, mas ele estava preparado, ele ia continuar lutando se fosse necessário, ele ia continuar batalhando se fosse necessário, porque ele agora, ele aprende a confiar em Deus, independente da circunstância. Ele diz: eu vou confiar em Deus, independente da Babilônia entrar nesse lugar, eu vou confiar em Deus, independente dos inimigos destruírem a nossa agricultura, destruírem a nossa terra, eu vou confiar em Deus, eu vou me alegrar em Deus. Quando acontece um genuíno avivamento, as pessoas se tornam mais dedicadas a Deus, apesar dos problemas políticos, geopolíticos, sociopolíticos. Você está mais decidido, você está mais entregue, você está se dando por vencido a Deus, você está se colocando nas mãos do Espírito e dizendo: Deus, eu estou aqui, apesar das lutas, apesar dos problemas, eu estou confiando, porque o Senhor faz os meus pés mais velozes, e o Senhor me coloca em lugares altos. E eu quero dizer para você: confia no Senhor. A adversidade pode ser grande, mas nós temos o fruto do Espírito dentro de nós, e nós temos a presença de Deus dentro de nós, nós temos a graça de Deus dentro de nós. Então confia, porque você vai vivenciar, você vai viver os milagres de Deus, você vai viver todas as promessas de Deus. Não é porque a crise está instalada, não é porque a economia está degringolando como as ondas do mar, não é porque o problema está instalado que você vai desistir, que você vai baixar a cabeça. Não, Deus vai te colocar em lugares altos, Deus vai fazer os teus pés mais velozes, Deus vai fazer você andar entre as montanhas, que você estará seguro. Deus te pega lá embaixo, te coloca lá em cima. Então a palavra de Deus para você é essa: o avivamento faz você descansar em Deus, confiar em Deus, e Ele vai fazer milagres na sua história, na sua vida. Seja perseverante, porque a perseverança é uma condição do Espírito, para receber o Espírito, como está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 49, esta condição: ser perseverante, constante, não desistir, não baixar a guarda. E olha o que o profeta Abacuque, finalizando o livro do profeta Abacuque, ele diz algo muito interessante, porque o avivamento faz você vivenciar o futuro. Deixa eu dizer para você, coisas que ainda não chegou, que você está aguardando, milagres que ainda você está esperando, projetos que você está aguardando, planos que você está esperando, olhando para o futuro. Saiba que Deus faz você vivenciar, porque Deus é grande. E como que a gente sabe disso? Porque aqui em Abacuque, capítulo 2, no versículo 2 ao 3, ele diz: então o Senhor me respondeu e disse, olha o que Deus disse ao profeta: escreve a visão. Olha o que Deus mandou ele fazer, escute isso: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Agora olha aqui, que eu vou mostrar um detalhe desse capítulo, capítulo 2, que Deus mostrou para o profeta Abacuque, e que hoje nós conhecemos muito bem. Naquela época ele não sabia o que era isso, mas hoje a gente sabe o que é. Olha só, olha aqui. Responde para mim aí nos comentários o que é isso aqui, olha. Legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. O que é isso, gente? Olha só, para que possa ler a quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Olha o que Deus diz para ele: eu vou te dar algo que é para o futuro, mas eu vou trazer do futuro para cá agora, porque avivamento é conhecer coisas maravilhosas de Deus que acontecerão no futuro. Então olha isso, gente. Deus revelou para ele um outdoor. Deus disse: escreve as minhas palavras em tábuas grandes e legíveis, para aquele que passa correndo possa ler. E quando a gente está indo numa BR que tem os outdoor, pode estar correndo a 100 por hora, 160 por hora, você não consegue ler o que está escrito. Por quê? Porque Deus revelou algo do futuro para um profeta há mais de 3.000 anos atrás. Deus revelou ao profeta Abacuque coisas grandiosas, há milhares de anos atrás. Sim,
Deus trouxe do futuro e mostrou para ele. Então Deus disse para ele: olha, escreve em tábuas para que possa ler quem passa correndo. Deus revelou para ele o outdoor, coisas do futuro. Por quê? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você confia no Senhor, você crê nos planos de Deus, nos projetos de Deus, então Deus vai trazer do futuro para te abençoar. Deus vai te mostrar coisas que ainda não subiu ao teu coração, que os teus olhos não viram, o teu ouvido não ouviu. São coisas que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Então se prepare, porque tem novidade de Deus para você, tem milagre de Deus para você. Gente, qual é a diferença entre a vista e a visão? Tem diferença? Tem muita diferença, porque tem muita gente que tem vista e pouca gente tem visão. Você sabe que atrás de dois olhos, de um homem e de uma mulher de Deus, existem mais dois olhos, que são os olhos espirituais, que faz você ver além daquela vista, daquilo que você está vendo. Então quando você bate o olho, Deus revela para você: não vai por aí, não passe por aí, não faz isso. Por quê? Porque atrás desses dois olhos físicos existem olhos espirituais. Tem muita gente que acordou hoje de manhã e teve muita vista, mas poucos tiveram visão de Deus, visão do futuro. E o que Deus quer trazer para nós nesses dias? Deus quer trazer visão do futuro para você. Deus quer revelar coisas grandes para você. Deus não vai permitir você ser derrotado. Deus não vai permitir você beijar a lona ou perder as suas forças. O Senhor vai te dar visão daquilo que você precisa, glória a Jesus. Então, gente, hoje, escute esta palavra. Hoje, Deus te dará olhos de águia para que você veja além dos seus limites e alcance o impossível do Senhor para a sua vida. Deus te dará olhos de águia. Guarde isso no seu coração e Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa. Deus quer que você viva a plenitude do Espírito. Deus quer te dar algo novo, algo excelente, algo maravilhoso para a sua história, para a sua vida, para a sua casa. Então seja avivado pelo Espírito. Faça como o profeta Abacuque: Senhor, eu vou confiar. Senhor, eu vou agora determinar nesse caminho, me determinar, decidido, sabe? Perseverante, constante nesse caminho, e o Senhor vai te abençoar de maneira extraordinária o seu caminho, porque o patriarca Jó diz que quando nós estamos determinados em um caminho, o Senhor faz a luz brilhar sobre ele, e Deus vai fazer a luz brilhar sobre o teu caminho, porque você está decidido. O avivamento virá para o seu coração e para a sua vida. Queridos, nós iremos orar nesse momento. Daqui a pouquinho, o cantor jovem vai cantar uma canção e nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus por esta palavra nessa noite, e nós vamos encerrar a nossa live aqui. Vamos encerrar nesse estudo, porque nós vamos começar um estudo presencial toda segunda-feira aqui em Paranavaí. Se você quiser participar desse estudo conosco, você é de Paranavaí ou da região, toda segunda-feira, às 19h30, nós vamos ter um estudo presencial. Nós vamos formar uma turma, vai ser uma turma bem preparada, seleta, tá? Você que quer participar, entre em contato comigo, que as vagas são limitadas, e nós vamos fazer uma turma muito abençoada para estudarmos toda a Bíblia. Vai ser 10 meses, é o curso de bacharel em teologia que nós vamos estudar, tá bom? Curso de bacharel em teologia. Vai ser muito bacana, muito abençoado. Você quer participar? Manda um zap para mim dizendo assim: pastor, eu quero participar. Deixa eu mostrar para você aqui o zap. Você vai mandar para mim: olha, aqui eu quero participar do curso de bacharel em teologia presencial em Paranavaí. E nós vamos montar uma turma aí, ó. O prefixo é esse: 44-991080648, é o WhatsApp, tá bom? Pode marcar esse número, manda para mim, que eu vou organizar para você, e vai ser uma bênção de Deus, vai ser uma maravilha ter esta participação maravilhosa, tá bom? Pode marcar esse número, mandar para mim, porque nós vamos encerrar a live hoje, tá bom? As lives, né, da segunda-feira, não vai ter mais live na segunda-feira aqui com a gente aqui, tá? Vai ser presencial e vai ser maravilhosa, tá? Então anote o número aí, olha, marque, tá bom? É o WhatsApp, e mande para mim assim: pastor, eu tenho interesse, como que funciona? Eu vou passar todas as informações e vai ser uma bênção de Deus para a minha vida, para a sua vida, porque nós vamos estudar a Bíblia, gente. E vai ser uma aula com slide, com vídeo, com apostila, vai ser muito fantástico. Gente, não tem como você não aprender. Não tem como você não aprender a Bíblia, a teologia, não tem como. Nós vamos fazer trazer muitos estudos abençoados, vai ser bem dinâmico, bem prático a aula, e vai ser maravilhoso, nós vamos aprender. Anotou aí o número?
para você entrar em contato comigo, porque nós vamos orar novamente. Eu vou pegar daqui, olha, da introdução de novo, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui da introdução que eu estava comentando, que o profeta Abacuque é um profeta, assim, da Bíblia Sagrada, quase que desconhecido, não é verdade? Da Bíblia Sagrada. Alguns teólogos afirmam que ele era filósofo, ele era estadista, não é verdade? Então, a Bíblia não fala muito, assim, a respeito da origem ou da profissão dele. Não fala nada em relação a isso, tá? Nós entendemos que o nome dele significa abraço. Então vamos lá. Você vai ver que em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, no capítulo 1, capítulo 2, ele começa a se sentir incomodado com a nação de Israel, pelo que estava acontecendo já naqueles dias, olha. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, quem disse isso foi o profeta Abacuque, que o justo viverá pela sua fé. E depois o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo vaticinaram a respeito disso. O apóstolo Paulo disse em Romanos que o justo viverá da sua fé, fazendo uma alusão ao que o profeta Abacuque havia feito, tá? Então, olha só, essa declaração, justo viverá pela sua fé, foi um versículo que foi uma bomba no coração de Martinho Lutero, a qual ele fez a Reforma Protestante em 1500, fez as 95 teses e colocou na porta da igreja de Wittenberg, não é verdade? Porque esse versículo, justo viverá pela sua fé, ele foi um diferencial na vida de Martinho Lutero. Esse versículo, esta frase, foi dita pelo profeta Abacuque, pelo apóstolo Paulo, tá? O justo viverá pela sua fé. Ele profetizou entre os anos de 608 a 593 a.C. sobre o reinado de Jeoaquim. A palavra-chave é: o justo viverá pela fé. Tá bom? E qual é o propósito? Alguém diz, qual é o propósito desse livro, pastor? Porque tem na Bíblia aqui o profeta Abacuque. Qual é o propósito deste livro de Abacuque? Abacuque, ele está questionando a Deus. Ele questiona a Deus a demora de Deus agir em relação a Judá. Então ele fica questionando: ó Deus, por que tu estás demorando? Por que o Senhor não age logo? Então ele está aqui, Judá estava obstinadamente pecando. Sabe aquela pessoa obstinada, que não adianta você falar, dar reprimenda, conselhos, não adianta, porque ele está obstinado a fazer aquilo. Então Abacuque se mostra aqui atônito diante do fato do Senhor mostrar-lhe que usaria a Babilônia para punir Judá. Então olha que interessante, o Abacuque fica o tempo todo, no capítulo 2, oh Deus, o Senhor não está vendo? Oh Deus, por que tu demoras em agir? Por que o Senhor está demorando? Esse povo é obstinado, e por que o Senhor está demorando? Aí Deus fala para ele: eu vou trazer a Babilônia, eu vou trazer o reino da Babilônia e vou punir Judá. E olha que interessante, como Deus poderia usar alguém que vivia em situação pior para punir os seus filhos, não é verdade? Porque a Babilônia vivia em situação pior. Então Deus diz: eu vou levantar o reino da Babilônia e vai disciplinar, e eu vou punir Judá. Eu fiz aqui o esboço do livro do profeta Abacuque. Olha que interessante o esboço do livro. A primeira pergunta, Abacuque, no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, ele pergunta por que o Senhor não toma providência em relação ao pecado do povo. Por que o Senhor não toma providência? Ele vai orando assim, entendeu? Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não toma providência? Aí depois vem a resposta, no Abacuque capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11, Deus responde para ele: a providência vai ser tomada. Deus diz assim, olha: a disciplina chegará pelos babilônicos. E quando os babilônicos chegavam, gente, era para destruir. Era uma destruição total, porque eles matavam mulheres, crianças, homens, queimavam as casas, destruíam os templos. Eles arrasavam o lugar que eles invadiam. Então, quando Deus diz ao profeta: fica tranquilo, você está pedindo para me trazer o juiz? Eu vou trazer através dos babilônicos. Aí ele pergunta de novo, no capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 2, versículo 1, por que, Senhor, o Senhor vai usar a Babilônia? Ele já fica com medo, já fica temeroso. Aí Deus fala para ele, olha só, em Abacuque capítulo 2, do 2 ao 20, porque Deus é soberano e vai disciplinar as nações. Aí no capítulo 3, aí ele vai falar, do versículo 1 ao versículo 19, vem a resposta do profeta Abacuque, porque ele começa a querer impedir Deus. Olha só, ele fica orando o tempo todo para Deus trazer chicote, né?
fica orando, oh Deus, faz isso, oh Deus, faz aquilo, oh Deus, pune Israel. Ô Senhor, será que o Senhor não está vendo? Olha o que o soberbo está fazendo, Senhor, o Senhor não está vendo isso? Quando é que o Senhor vai agir? Aí Deus entra e diz, eu vou agir. Eu vou trazer os babilônicos e vou punir Judá. Aí quando Deus disse que ia punir Judá, ele começou, Senhor, por que os babilônicos? Ô Senhor, não faz isso não. Ô Senhor, tem misericórdia. Aí Deus diz, por que? Aí ele diz, por que o Senhor vai fazer isso? Porque Deus diz, é porque eu sou soberano das nações, por isso que eu vou fazer isso. Aí quando ele vê que ele não tem como mudar o plano de Deus, que Deus estava querendo mesmo punir Judá através dos babilônicos, aí ele diz, Deus, eu vou confiar em ti em qualquer circunstância. Aí ele vai falar isso daqui no capítulo 13, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Todavia, ele diz, eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, meu Deus, é a minha força e me faz andar vitoriosamente. Aí ele entende que ele não pode, assim, impedir o propósito de Deus de punir Judá. Pela resposta da oração dele, ele orou pedindo o chicote, a punição. Deus entra e diz, eu vou fazer. Ele diz, Deus não faz isso. Deus diz, eu vou fazer. Aí que ele entende que ele não pode mudar aquele propósito de Deus. Aí ele diz o seguinte, Senhor, tem misericórdia então. Eu vou te glorificar, ainda que a figueira não floresça. Porque eu sei que quando os babilônicos entrar aqui, eles vão destruir a agricultura do povo. Eles vão acabar com tudo. E ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia, Senhor, eu me alegrarei no Senhor, eu exulto, eu vou confiar. Ele está dizendo isso, eu vou confiar. Aí no versículo 19, no último versículo, capítulo 3, ele diz assim, o Senhor, meu Deus, é a minha força, ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Então ele confia tanto em Deus, que ainda que a Babilônia entre em Judá para acabar com tudo, para arrasar com a agricultura, para acabar com o povo, para destruir tudo, ele diz, o Senhor meu Deus me faz os meus pés mais fortes, mais velozes do que o da corça. E ele diz, o Senhor me faz andar em lugares altos, ele me leva para as montanhas e eu estarei seguro. Então ele começa a confiar em Deus. Então, gente, olha, avivamento é levar vida onde havia morte, reviver novamente, como está em Efésios no capítulo 2 e o versículo 1. Agora olha aqui, como que uma planta está murchando, não é verdade? Olha só, o que é um avivamento? O avivamento é quando você vê uma planta ali murchando, uma planta ali está perdendo, não é verdade? A seiva, a sua energia, ela está murchando, tá? E após ser regada, então ela revive. Isso é avivamento. Restauração é isso. É quando você vê uma planta perdendo a essência, murchando, depois que você joga água, ela começa novamente a reviver. Então, avivamento é reviver novamente. Isso é avivamento, tá? É como uma brasa. Olha só, já viu aquela brasa que está perdendo a essência, que está minguando, que está virando um carvão? Aí, de repente, você sopra e começa a pegar fogo. Então, é como uma brasa quase apagando. E quando é soprada, se reacende. Isso é avivamento. Avivamento também, imagine uma pessoa que tem um surto. E esta pessoa precisa agora ser reanimada, né? Tem um surto e você vai reanimar esta pessoa agora. Você tem que pressionar o peito dessa pessoa assim, fortemente. Depois pode fazer a respiração. E se for preciso, o médico vai fazer nela o tratamento de choque para trazer esta pessoa de volta à vida. Então, deste modo, também acontece quando estamos morrendo espiritualmente. Nós precisamos retomar a nossa vida. Sentimos no peito uma pressão muito forte por causa das lutas, das provações, dos infortúnios, do que está acontecendo no mundo. Então nós precisamos do sopro do Espírito para nos trazer de volta à vida. Uma pressão muito forte. Então nós precisamos da graça de Deus. Isto é avivamento. Agora, o avivamento, olha, é fruto do quê? De oração. Olha o que o profeta diz. Olha o que ele diz aqui.
tenho ouvido, ó Senhor, eu tenho ouvido, ó Senhor. Então olha só, então a oração, gente, o profeta está declarando aqui, ele declara que a oração é ouvir a voz de Deus. Eu tenho ouvido. Orar não é apenas falar com Deus, orar não é monólogo, orar é diálogo, é você falar, é você deixar as suas queixas e ouvir a resposta de Deus. Orar não é aquilo que a gente aprende na escola quando é criança, colocar uma mãozinha na outra, fechar os olhinhos para falar com Deus. Esta oração é muito vazia. Orar é queixar-se e ouvir a resposta, é bater na porta de um amigo. Enquanto oramos, Deus fala conosco. Quem sabe está precisando apenas de uma oração para mudar tudo na sua história. Então, para buscar um avivamento, seja na vida pessoal, seja na igreja, em qualquer situação, precisamos passar mais tempo com Deus em oração. E o fato de não conseguir ouvir Deus é um sintoma de morte espiritual. A pessoa que não consegue mais ouvir Deus é um sintoma de morte espiritual. Então, torna-se necessário o quê? Reviver. E a oração é o oxigênio da alma. Como nós precisamos desse oxigênio para mantermos vivo, nós precisamos da oração para manter a nossa alma, o nosso espírito revigorante, vivo na presença de Deus. Então o avivamento ele é baseado aonde, gente? Na palavra de Deus. Olha o que o profeta Abacuque diz: eu ouvi, Senhor, as tuas declarações. E aonde é que estão as declarações de Deus? Na sua bendita palavra. As declarações estão aqui. Eu tenho ouvido as tuas declarações. E olha o que o profeta diz aqui, olha, o avivamento verdadeiro, ele está querendo dizer para nós que ele está baseado na palavra de Deus aqui, olha. Por isso Abacuque se refere às declarações que são as palavras do Senhor. Então escute, as escrituras, elas são uma fonte de sabedoria eterna, elas são fonte de alegria, de prazer. Esse livro já foi lido aqui, olha, para uma pessoa que estava no leito da morte, e as palavras deste livro trouxe vida, trouxe saúde, trouxe vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então as escrituras são fonte de poder. A própria palavra de Deus diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito. Então uma igreja só pode ser avivada quando está baseada na palavra de Deus. Quando é que acontece o avivamento? Quando há um apego à palavra de Deus, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus. Assim como os cristãos primitivos, olha o que a Bíblia diz a respeito deles: permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eles estavam firmados, decididos, alicerçados na palavra. Então, se você quiser um avivamento na sua vida, dedique-se na palavra, no estudo da palavra, no conhecimento da palavra, que vai te preparar para o Espírito Santo usar você de maneira poderosa. Assim como aconteceu com Estevão. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do primeiro mártir, o Estevão? Diz assim que ninguém poderia lhe resistir pela autoridade com a qual ele falava, porque a palavra estava cheia no coração dele. E olha que interessante, o Estevão, ele cita a Bíblia todinha. Pode ler lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver Estevão citando toda a Bíblia. Agora tem uma outra coisa: o avivamento, ele não está alicerçado somente na oração nem na palavra, mas o avivamento traz uma coisa muito interessante que o profeta Abacuque vai vaticinar. Ele diz assim, olha, o avivamento traz surpresas. Por quê? Olha o que ele diz: eu me sinto alarmado, eu estou surpreso com o que está acontecendo. Então Abacuque declara-se aqui espantado, maravilhado com Deus. Quando ele diz das grandezas de Deus, ele se diz espantado, maravilhado, surpreso pela grandeza de Deus. Em cada lugar, com cada pessoa, Deus sempre age de uma forma nova, de uma forma maravilhosa. Então, mas porque o texto diz aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim, olha, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O que Deus vai fazer em você vai ser pessoal, vai ser individual. Deus não joga para cima os milagres, quem pegar é dono, não. Deus vai trabalhar na tua particularidade, na tua individualidade. Ele te conhece por completo. Por isso que o profeta diz: eu estou surpreso, eu estou alarmado, porque Deus trabalha sempre com coisa nova. Então não existe fórmulas prontas
prontas. Não existe uma agenda, não existe uma cartilha que Deus tem que seguir esses passos para fazer o milagre da tua vida. O milagre de Deus é tão surpreendente que vai ter surpresa, vai deixar você maravilhado, vai deixar você espantado pelo que Deus vai fazer. Não será através de um evento apenas, não será através de um ministrante apenas, vai ser de uma forma maravilhosa. Quando Deus age de forma tremenda, nós ficamos maravilhados. Então, irmãos, uma vida avivada, ela traz também algo tão novo, tão maravilhoso, que Romanos capítulo 6 e o versículo 4, o apóstolo Paulo diz que nós devemos andar em novidade de vida, porque é sempre coisa nova. Jesus mesmo disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Glória a Jesus. Então, quando estamos aqui cheios do Espírito Santo, Deus realiza coisas novas na nossa vida e coisas surpreendentes e maravilhosas, milagrosas. Então, tornamo-nos mais sensíveis para perceber a obra de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Mas Deus não age só assim. A Bíblia diz aqui, olha o que diz, olha o que o profeta Abacuque diz: o avivamento acontece com o tempo. Como assim? No decorrer dos anos, no decurso dos anos, no decurso dos anos, no decorrer do tempo. Olha o que o profeta está falando. Abacuque entendia aqui, ele compreendia que Deus sempre restaurava o seu povo, como aconteceu na história. Então ele esperava que acontecesse também na sua geração, porque ele acompanha a história de Israel, ele acompanha os eventos, ele vê a ação de Deus maravilhosa na vida de Israel. Por isso ele pediu que Deus realizasse no tempo certo, no Kairós de Deus, que é o tempo de Deus, não no Cromos, não no tempo do relógio nosso, mas no tempo de Deus, no Kairós. Então ele sabia que Deus um dia ia colocar o dedo na agenda de Judá, de Israel, ia operar um milagre, ia restaurar esse povo, ia mudar as circunstâncias desse povo. Ele pede isso para Deus, ele pediu, Deus realiza. O avivamento vem na hora que o Senhor determina, o avivamento não vem na hora que nós marcamos. Quando lemos Atos capítulo 2, diz assim: e cumprindo-se o dia, tem que cumprir um dia, tem que cumprir um propósito de Deus, e cumprindo-se o dia, então o avivamento acontece no tempo extraordinário de Deus, e cumprindo-se o dia, aleluia, o Espírito Santo foi derramado. Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, e cumprindo-se o dia, aleluia, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mas tem que cumprir o Kairós de Deus, o tempo de Deus. Então o profeta entende isso, que é o tempo de Deus e não o nosso. Então podemos saber se um movimento é de Deus através de sua adoração, a duração desse propósito. Por quê? Porque tudo quanto Deus faz durará eternamente. Os métodos passam, sim? Olha quanto método já surgiu, olha quantos programas, não é verdade, já venceram, já se tornaram clichê, muitos deles já passaram. Mas olha só, aquilo que é puro, verdadeiro, de Deus, que vem do alto, permanece para todo sempre. Então, se permanecer, certamente será verdadeiro. Mas se for passageiro, é porque trata de um método apenas humano e não de Deus. Porque o que é de Deus dura para sempre. É por isso que o avivamento, ele dura para sempre, porque ele vem de Deus. Outra coisa que o profeta diz, para nós irmos concluindo, ele pede o avivamento de Deus para propagar as vitórias do seu povo. Olha o que ele diz: faze-a conhecida, Senhor. O profeta Abacuque deseja que as palavras de Deus fossem conhecidas pelas pessoas. Isso é avivamento. Fazer a palavra de Deus se tornar conhecida, fazer um milagre se tornar conhecido, fazer um testemunho se tornar conhecido. Então o que Deus vai dar para você vai servir de testemunho para você contar para toda a sua parentela, para as pessoas que estiverem ao teu lado. Então, como proclamador da mensagem de Deus, ele sentia-se realizado quando corria a notícia aqui entre o povo sobre o que foi profetizado. O avivamento verdadeiro acontece com essa divulgação dos milagres de Deus,
da palavra de Deus, e ele sente que um crente avivado se torna um evangelista nato. Um crente avivado, ele é cheio de testemunho, cheio de palavra, e ele vai começar a fazer conhecida. E eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus, que o milagre que você espera, a bênção que você aguarda de Deus vai se tornar conhecida. Muitos vão saber do que Deus está fazendo na sua história, na sua vida, porque vai se tornar conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando ao teu coração, porque vai se tornar conhecido esta palavra, este testemunho, esse milagre da tua vida. Mas olha o que o profeta faz, gente. Olha, o avivamento nos faz descansar na hora da adversidade, na hora da luta, na hora do problema. Deus nos faz descansar, Deus nos faz repousar, porque o avivamento traz uma certeza no nosso coração. Olha o que o profeta disse a respeito disso. Ele, quando vê tudo que Deus ia fazer em relação a Judá, ele, quando percebe que não há como alterar, não há como mudar aquele plano de Deus, que Deus ia entrar através da Babilônia, Deus ia entrar em Judá e punir aquele povo. Então ele vê que ele não tem como mudar. Então ele entende assim, olha, que ele pode descansar no meio daquele problema, no meio daquela adversidade. Ele abre os braços e diz: Deus, eu confio em ti, eu confio nos teus planos. Aí ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Sabe o que é isso, gente? Isso é a maior crise que uma nação possa atravessar. O campo não produza mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Gente, a crise total. Aí ele diz: todavia, portanto, entretanto, eu me alegro no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação, porque o Senhor faz os meus pés mais velozes do que os da corça, e Ele me faz habitar em lugares seguros. Então eu quero dizer para você que está me vendo agora, o avivamento que vem no seu coração, a palavra que queima na sua alma, a palavra de Deus, vai te levar para lugares seguros, para descansar em Deus, para saber que Deus está no controle, Ele é soberano. Então a esperança do profeta era vivenciar aqui o agir de Deus, mas ele estava preparado. Ele ia continuar lutando se fosse necessário, ele ia continuar batalhando se fosse necessário, porque ele aprende a confiar em Deus, independente da circunstância. Ele diz: eu vou confiar em Deus, independente da Babilônia entrar nesse lugar, eu vou confiar em Deus, independente dos inimigos destruírem a nossa agricultura, destruírem a nossa terra, eu vou confiar em Deus, eu vou me alegrar em Deus. Quando acontece um genuíno avivamento, as pessoas se tornam mais dedicadas a Deus, apesar dos problemas políticos, geopolíticos, sociopolíticos. Você está mais decidido, você está mais entregue, você está se dando por vencido a Deus, você está se colocando nas mãos do Espírito e dizendo: Deus, eu estou aqui, apesar das lutas, apesar dos problemas, eu estou confiando, porque o Senhor faz os meus pés mais velozes, e o Senhor me coloca em lugares altos. E eu quero dizer para você: confia no Senhor. A adversidade pode ser grande, mas nós temos o fruto do Espírito dentro de nós, e nós temos a presença de Deus dentro de nós, nós temos a graça de Deus dentro de nós. Então confia, porque você vai vivenciar, você vai viver os milagres de Deus, você vai viver todas as promessas de Deus. Não é porque a crise está instalada, não é porque a economia está degringolando como as ondas do mar, não é porque o problema está instalado que você vai desistir, que você vai baixar a cabeça. Não, Deus vai te colocar em lugares altos, Deus vai fazer os teus pés mais velozes, Deus vai fazer você andar entre as montanhas, que você estará seguro. Deus te pega lá embaixo, te coloca lá em cima. Então a palavra de Deus para você é essa: o avivamento faz você descansar em Deus, confiar em Deus, e Ele vai fazer milagres na sua história, na sua vida. Seja perseverante, porque a perseverança é uma condição do Espírito, para receber o Espírito, como está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 49, esta condição: ser perseverante, constante, não desistir, não baixar a guarda. E olha o que o profeta Abacuque, finalizando o livro do profeta Abacuque, ele diz algo muito interessante, porque o avivamento
faz você vivenciar o futuro. Deixa eu dizer para você, coisas que ainda não chegou, que você está aguardando, milagres que ainda você está esperando, projetos que você está aguardando, planos que você está esperando, olhando para o futuro. Saiba que Deus faz você vivenciar, porque Deus é grande. E como que a gente sabe disso? Porque aqui em Abacuque, capítulo 2, no versículo 2 ao 3, ele diz: então o Senhor me respondeu e disse, olha o que Deus disse ao profeta, escreve a visão. Olha o que Deus mandou ele fazer, escute isso: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Agora olha aqui, que eu vou mostrar um detalhe desse capítulo, capítulo 2, que Deus mostrou para o profeta Abacuque e que hoje nós conhecemos muito bem. Naquela época ele não sabia o que era isso, mas hoje a gente sabe o que é. Olha só, olha aqui. Responde para mim aí nos comentários o que é isso aqui, olha. Legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. O que é isso, gente? Olha só, para que possa ler a quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Olha o que Deus diz para ele: eu vou te dar algo que é para o futuro, mas eu vou trazer do futuro para cá agora, porque avivamento é conhecer coisas maravilhosas de Deus que acontecerão no futuro. Então olha isso, gente. Deus revelou para ele um outdoor. Deus disse: escreve as minhas palavras em tábuas grandes e legíveis, para aquele que passa correndo possa ler. E quando a gente está indo numa BR que tem os outdoor, pode estar correndo a 100 por hora, 160 por hora, você não consegue ler o que está escrito. Por quê? Porque Deus revelou algo do futuro para um profeta há mais de 3.000 anos atrás. Deus revelou ao profeta Abacuque coisas grandiosas. Há milhares de anos atrás, sim, Deus trouxe do futuro e mostrou para ele. Então Deus disse para ele: olha, escreve em tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Deus revelou para ele o outdoor, coisas do futuro. Por quê? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você confia no Senhor, você crê nos planos de Deus, nos projetos de Deus, então Deus vai trazer do futuro para te abençoar. Deus vai te mostrar coisas que ainda não subiu ao teu coração, que os teus olhos não viram, o teu ouvido não ouviu. São coisas que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Então se prepare, porque tem novidade de Deus para você, tem milagre de Deus para você. Gente, qual é a diferença entre a vista e a visão? Tem diferença? Tem muita diferença, porque tem muita gente que tem vista e pouca gente tem visão. Você sabe que atrás de 2 olhos, de um homem e de uma mulher de Deus, existem mais 2 olhos, que são os olhos espirituais, que faz você ver além daquela vista, daquilo que você está vendo. Então quando você bate o olho, Deus revela para você: não vai por aí, não passe por aí, não faz isso. Por quê? Porque atrás desses 2 olhos físicos existem olhos espirituais. Tem muita gente que acordou hoje de manhã e teve muita vista, mas poucos tiveram visão de Deus, visão do futuro. E o que Deus quer trazer para nós nesses dias? Deus quer trazer visão do futuro para você. Deus quer revelar coisas grandes para você. Deus não vai permitir você ser derrotado. Deus não vai permitir você beijar a lona ou perder as suas forças. O Senhor vai te dar visão daquilo que você precisa. Glória a Jesus. Então, gente, hoje, escute esta palavra. Hoje, Deus te dará olhos de águia para que você veja além dos seus limites e alcance o impossível do Senhor para a sua vida. Deus te dará olhos de águia. Guarde isso no seu coração e Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa. Deus quer que você viva a plenitude do Espírito. Deus quer te dar algo novo, algo excelente, algo maravilhoso para a sua história, para a sua vida, para a sua casa. Então seja avivado pelo Espírito. Faça como o profeta Abacuque: Senhor, eu vou confiar. Senhor, eu vou agora determinar nesse caminho, me determinar, decidido, sabe? Perseverante, constante nesse caminho, e o Senhor vai te abençoar de maneira extraordinária o seu caminho, porque o patriarca Jó diz que quando nós estamos determinados em um caminho, o Senhor faz a luz brilhar sobre ele, e Deus vai fazer a luz brilhar sobre o teu caminho, porque você está decidido. O avivamento virá para o seu coração e para a sua vida. Queridos, nós iremos orar nesse momento. Daqui a pouquinho, o cantor jovem vai cantar uma canção
atenção e nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus por esta palavra nessa noite e nós vamos encerrar a nossa live aqui, vamos encerrar nesse estudo, porque nós vamos começar um estudo presencial toda segunda-feira aqui em Paranavaí. Se você quiser participar desse estudo conosco, você é de Paranavaí ou da região, toda segunda-feira, às 19h30, nós vamos ter um estudo presencial. Nós vamos formar uma turma, vai ser uma turma bem preparada, seleta, tá? Você que quer participar, entre em contato comigo, que as vagas são limitadas e nós vamos fazer uma turma muito abençoada para estudarmos toda a Bíblia. Vai ser 10 meses, é o curso de bacharel em teologia que nós vamos estudar, tá bom? Curso de bacharel em teologia. Vai ser muito bacana, muito abençoado. Você quer participar? Manda um zap para mim dizendo assim: pastor, eu quero participar. Deixa eu mostrar para você aqui o zap. Você vai mandar para mim, olha, aqui eu quero participar do curso de bacharel em teologia presencial em Paranavaí. E nós vamos montar uma turma aí, ó. O prefixo é esse, 44-991080648, é o WhatsApp, tá bom? Pode marcar esse número, manda para mim que eu vou organizar para você e vai ser uma bênção de Deus, vai ser uma maravilha ter esta participação maravilhosa, tá bom? Pode marcar esse número, mandar para mim, porque nós vamos encerrar a live hoje, tá bom? As lives, né, da segunda-feira, não vai ter mais live na segunda-feira aqui com a gente aqui, tá? Vai ser presencial e vai ser maravilhosa, tá? Então anote o número aí, olha, marque, tá bom? É o WhatsApp e mande para mim assim: pastor, eu tenho interesse, como que funciona? Eu vou passar todas as informações e vai ser uma bênção de Deus para a minha vida, para a sua vida, porque nós vamos estudar a Bíblia, gente. E vai ser uma aula com slide, com vídeo, com apostila, vai ser muito fantástico. Gente, não tem como você não aprender. Não tem como você não aprender a Bíblia, a teologia, não tem como. Nós vamos fazer trazer muitos estudos abençoados, vai ser bem dinâmico, bem prático a aula e vai ser maravilhoso, nós vamos aprender. Anotou aí o número para você entrar em contato comigo, porque nós vamos orar